Está mais do que confirmado que Bluey vai ganhar um filme em 2027, e ele tem tudo para ser uma obra-prima. Mas será que você tem ideia das coisas incríveis que podem acontecer no filme da Bluey? Mãe da Chilli. Uma das primeiras coisas a ser confirmada sobre essa produção é que novas ideias vão ser experimentadas aqui, como o uso do 3D. Sim, o filme vai ser feito com computação gráfica ao invés de ser 2D. Ou seja, podemos ter certeza de que essa produção vai aproveitar para fazer coisas que a série nunca fez. Por exemplo, o longa pode mostrar alguns personagens que a gente sempre quis ver, mas que ainda não deram as caras. E um exemplo é a mãe da Chilli. Ela apareceu apenas em fotos e na imaginação de Chilli, mas nunca como personagem de um episódio. O motivo é que ela infelizmente não está mais viva. No entanto, isso está longe de significar que é impossível que a mãe da Chilli apareça no filme. Isso pode acontecer através de um flashback na época em que Chilli ainda era criança e sua mãe estava viva. Seria muito difícil ver uma cena dessas sem ficar com vontade de chorar, principalmente porque a mãe de Chilli aparentemente era incrível, e isso só faz com que o falecimento dela seja mais trágico. Pois é, o filme da Bluey será bem diferente, e nós vamos te contar tudo o que sabemos sobre ele. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível! Viagem. Algo que todo mundo está esperando para descobrir é qual vai ser a história principal deste longa. Assim como um episódio de Bluey, o filme precisa focar em um certo acontecimento. A diferença é que os episódios da série costumam ter cerca de 7 minutos, enquanto o filme vai ter mais de 1 hora de duração. Ou seja, sua história precisa girar em volta de um acontecimento muito importante, tipo uma viagem até outro país, e achamos que é exatamente isso o que vai acontecer. Imagine só toda a família Hiller se juntando para viajar até outro país bem diferente da Austrália, como por exemplo, o Canadá. Como a série é bem fiel às localizações de Brisbane, a cidade australiana onde Bluey vive, o filme com certeza também seria muito fiel aos pontos turísticos do Canadá, e isso seria muito divertido. E, quando falamos de toda a família Hiller ir nessa viagem, falamos de toda mesmo, viu? Incluindo os tios, as primas e os avós da cachorrinha azul. Jean-Luc. Todo mundo está esperando pelo dia em que Bluey vai se reencontrar com Jean-Luc, o labrador que faz amizade com ela no episódio Acampamento, mesmo com os dois falando em idiomas diferentes, já que Jean-Luc só sabe falar em francês. O final do episódio mostrou que eles vão se reencontrar quando forem adolescentes. Mas e se na verdade eles já forem se reencontrar nesse filme? Na verdade, é por isso que achamos que sua história vai ser sobre uma viagem até o Canadá, pois o Jean-Luc vive justamente nesse país. Talvez a própria Bluey vá sugerir que a viagem seja para o Canadá, na esperança de conseguir encontrar seu amigo. Mas esse reencontro vai acontecer em um momento super inesperado, talvez com Bluey indo até um parque com suas primas, e então encontrando o Jean-Luc brincando ali. A partir desse momento, o que era para ser uma cena normal vai se tornar muito emocionante, e vai mudar tudo o que pensávamos sobre aquela cena da Bluey se reencontrando com o Jean-Luc já adolescente. Nós pensávamos que eles tinham ficado todos aqueles anos sem se ver, mas é possível que os dois tenham mantido contato um com o outro pela internet depois de se reencontrarem no Canadá, o que deixa a história dos dois bem menos trágica. Parto da Betty. Só que essa não é a única coisa emocionante que deve acontecer nesse filme. Na verdade, nós achamos que muitas coisas absurdas vão ocorrer nessa viagem ao mesmo tempo, deixando a família Hiller atordoada. E um desses acontecimentos vai ser a tia Betty entrando em trabalho de parto. O nascimento do filho da Betty é algo que os fãs estão aguardando desde o episódio A Placa, em que a irmã da Chilli revelou que finalmente conseguiu ficar grávida após vários anos de tentativa. E foi sensacional descobrir isso, porque a coitada da Betty sempre quis ter filhos e sofria muito por não conseguir ser mãe. É certo que o bebê da Betty vai aparecer na 4ª temporada de Bluey, pois a barriga dela já estava bem grande em A Placa. O filme da cachorrinha azul traz a oportunidade perfeita para que vejamos o nascimento do filhote, até porque esse é o nascimento de um novo membro da família Hiller, e isso é muito importante para ser deixado de lado. E aí, você também está ansioso para ver o filho da Betty nascendo? Se sim, comente aqui embaixo #Betty. Divórcio. Como a gente já disse, muitos absurdos vão rolar com a família Hiller nesse longa.
O nascimento do filhote da Beth será algo bom, mas nem todas as coisas vão ser tão positivas assim, pois é muito possível que nós também tenhamos que presenciar o divórcio do tio Stripe e da tia Trixie, os pais de Muffin e Socks. Esse acontecimento é algo que parece estar sendo construído pelo desenho há um bom tempo. Trixie e Stripe se amam, e ninguém está duvidando disso, mas também dá para perceber que eles não são tão unidos assim, principalmente em comparação com Bandit e Chili. No episódio Conversa Virtual, Stripe briga com Muffin por ela ter roubado seu celular. Isso faz com que Trixie fique irritada, resultando numa discussão entre os dois. O pior é que a Muffin ficou escondida e escutando tudo, mas continuou brincando como se não fosse nada. Algo parecido aconteceu em uma cena de A Placa, em que o casal é visto discutindo ao fundo, enquanto Socks brinca tranquilamente com os bonecos do bolo de casamento. Se prestarmos atenção, perceberemos que ela está imitando a briga de seus pais com os bonecos. Essas cenas deixam muito claro que Stripe e Trixie discutem com tanta frequência que suas filhas enxergam isso como algo normal, ao ponto de elas ficarem tranquilas e até imitarem essas brigas enquanto brincam. Com isso em mente, fica evidente que a série está preparando o terreno para fazer com que Stripe e Trixie tenham um divórcio, para dar fim a todas essas brigas, o que é algo muito corajoso de mostrar em um desenho animado. Imagine o climão que ficará nessa viagem quando o casal tiver a última briga deles, e então terminar. Mario doente. Achou que os eventos tristes vão parar aqui? Na verdade, o pior mesmo vai ser quando o vovô Mario passar mal e tiver que ser levado ao hospital, o que vai praticamente oficializar a viagem como um evento trágico. O pior é que faz todo sentido isso acontecer aqui. Mario possui uma saúde bem frágil, e vimos isso no episódio Avô, em que ele teve que fazer uma cirurgia por conta de um problema de saúde no coração. O pior é que, mesmo precisando descansar, ele se arriscava apenas para brincar com suas netas. E não é mistério que saúde frágil mais mente que não pensa nas consequências é uma combinação muito perigosa. Com isso, fica fácil imaginar essa tragédia acontecendo. Talvez seja nesse momento que veremos o flashback com a mãe de Chili, que pode ser uma lembrança da Chili ou do próprio Mario, por conta da situação. De qualquer modo, não podemos descartar a possibilidade de isso terminar com o vovô Mario morrendo de forma trágica, dando origem ao momento mais triste de Bluey, fim da infância. Com todos esses acontecimentos importantes, tanto os bons quanto os ruins, dá para chegar a uma conclusão. O filme de Bluey pode ser justamente sobre o fim da infância da cachorrinha azul, com essa viagem representando o fechamento de um ciclo e o início de um novo. O divórcio de Stripe e o falecimento do vovô Mario representando o fim, o reencontro da Bluey com Jean-Luc e o nascimento do filhote da Beth representando o recomeço. Se isso for verdade, pode se preparar para que essa seja a última vez que você verá a Bluey sendo uma criança, porque existem chances de um time skip acontecer no final e ela aparecer como adolescente. Então, a temporada que for lançada após esse longa vai seguir a história da cachorrinha azul a partir desse momento, fazendo com que o programa evolua de um desenho infantil sobre crianças que adoram brincar para um desenho infanto-juvenil sobre adolescentes descobrindo novas etapas da vida. Brinquedo perdido. Pensando por esse lado, devemos esperar que outra coisa ruim aconteça nessa história. E essa coisa é Bluey perder um brinquedo muito importante para ela, o Chattermax, por exemplo. Afinal, os brinquedos representam a infância, então ela perder um após todos aqueles eventos é a forma perfeita de dizer para nós que a infância da Bluey está chegando ao fim e que uma nova fase de sua vida está começando. Isso vai parecer ruim no início, mas no final do longa, devemos ver Bluey percebendo que está passando por uma parte natural de sua vida e que muitas novas aventuras incríveis estão por vir. Afinal, várias coisas ruins podem ter acontecido, mas ela também viu o nascimento de seu primo e pôde rever o Jean-Luc. Temos que concordar que essa é uma forma e tanto de encerrar a primeira fase do programa da Cachorrinha Azul. Depois disso, todo mundo vai ficar muito empolgado para ver a próxima temporada, em que ela será uma adolescente. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Briga de verdade. Com o tanto de coisas ruins que irão acontecer, Bluey, Bingo e suas primas vão estar passando pelo momento mais estressante de suas vidas. Todos os desentendimentos que elas tiveram até então foram resolvidos rapidamente, mas dessa vez é muito provável que aconteça uma briga feia entre Bluey e Bingo. Não apenas um leve desentendimento, mas uma discussão de verdade, em que as duas não querem mais ser amigas.
e nem irmãs. A gente fica chateado só de pensar nesse assunto, mas é impossível negar que isso talvez aconteça. O que podemos fazer é torcer para que elas façam as pazes durante o filme. 2D e 3D. O grande diferencial do filme de Bluey é que a produção vai abandonar o estilo de animação 2D da série para fazer com que tudo seja feito com animação 3D, igual aos filmes animados da Pixar, da Illumination e da DreamWorks. Só que, e se o filme for além e começar sendo animado em 2D apenas para, ainda no início, tudo ficar em 3D do nada, a ponto de até os personagens talvez perceberem que tem algo de errado? Bluey já fez piadas envolvendo animação antes, como quando a série mostrou uma tela de computador com a mão de um animador fazendo o processo de animação das cenas da série enquanto a personagem principal dorme, só para ela acordar e dizer que teve um sonho estranho. Então, o filme começar com uma cena parecida nem é tão absurdo, mas seria hilário e faria com que ninguém esperasse que todas aquelas tragédias acontecessem com o decorrer da história. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!